Olá! Nós já dissemos anteriormente que nós temos três grandes temáticas que são estudadas no âmbito da teoria geral do processo. Nós já estudamos a jurisdição, nós já estudamos a ação e agora nós vamos estudar o processo. Iremos estudar o processo. E para introduzir este assunto é necessário que a gente faça uma diferenciação entre processo e procedimento. Bom, o que seria o processo? Nós já dissemos também que o processo é um método, o processo é um instrumento pelo qual o Estado, através do qual, por meio do qual o Estado exerce a jurisdição. Então, o processo é um instrumento, um meio, por meio do qual o Estado vai exercer a jurisdição. Bom, o conceito de processo é algo mais abstrato, é algo ligado mais à teoria, ligado à ciência. E nós temos que distinguir esse termo processo do termo procedimento. É certo que em alguns ordenamentos jurídicos não há distinção entre processo e procedimento, mas isso não acontece aqui no nosso ordenamento jurídico, porque na própria Constituição Federal a gente já consegue visualizar uma diferença entre ambos. Por quê? Nós temos lá no artigo 22, no inciso 1 da Constituição Federal, as normas de competência. No artigo 22 nós temos: compete privativamente à União legislar sobre, inciso 1, direito civil, comercial, penal, processual. Então, lá na nossa Constituição Federal, nós temos esse dispositivo legal que fala que é competência privativa da União. Então, apenas a União pode legislar sobre direito processual. Mas nós temos também o artigo 24, que trata da competência concorrente. E esse artigo 24, ele fala o seguinte: compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente. Então, lá no 22 nós tínhamos que era uma competência privativa da União. No 24 nós temos uma competência concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal. E qual que seria aí essa competência concorrente? Nós temos lá no inciso 11, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, inciso 11, procedimentos em matéria processual. Então, lá no artigo 22, nós temos que é competência privativa da União legislar sobre direito processual, e no 24 nós temos que é competência concorrente legislar sobre procedimentos em matéria processual. Então, como a própria competência já é distinta, nós podemos afirmar, que esses termos não são sinônimos aqui no nosso ordenamento jurídico, ok? Então, nós já falamos aí que o processo é o meio, o instrumento utilizado pelo Estado para que o Estado possa exercer a função jurisdicional. É o meio, o método, o instrumento utilizado. É um conceito mais abstrato, ligado à teoria, ligado à ciência, E esse processo, ele é composto por atos. Esse processo ele é composto por atos. Então, no processo eu tenho vários atos, O processo ele é composto por atos. Bom, por exemplo, vamos supor um processo aqui que a gente pode praticar no âmbito da nossa casa, Nós vamos assar um bolo, nós vamos fazer um bolo. Esse ato, ele abrange, esse processo de fazer o bolo, ele abrange vários atos, como por exemplo, eu tenho que ligar o forno, eu tenho que misturar os ingredientes, eu tenho que untar a forma, Então, tem vários atos, esse processo aí de fazer um bolo, consistente em fazer um bolo. Ele é constituído por vários atos. Ocorre que, a partir do momento em que eu coloco esses atos
de maneira ordenada, que eu coloco esses atos numa sequência ordenada, tanto no tempo quanto no espaço. Então, eu ordeno esses atos. A partir do momento que eu ordeno esses atos, eu tenho um procedimento. Então, eu passo a ter um procedimento. Aqueles atos que são necessários para que a gente possa fazer o bolo, quando eu os coloco em ordem, eu os ordeno, né? A gente tem uma ordem para isso. Primeiramente, a gente vai selecionar os ingredientes, misturar, bater. Depois a gente vai untar a forma. Depois é que a gente leva no forno. Então, esse modo de fazer, essa organização, esse caminho, essa sequência instituída, ela constitui o procedimento. Então, a diferença entre processo e procedimento é basicamente essa. O processo é o meio, o instrumento pelo qual o Estado exerce a jurisdição, e o procedimento é a sequência ordenada desses atos processuais que são destinados aí ao exercício dessa jurisdição. Então, esses atos eles são organizados no tempo e organizados no espaço, né? Para que a gente chegue àquele resultado. Bom, o conceito de procedimento, enquanto que a gente tem um conceito mais teórico, mais abstrato, aqui a gente tem um conceito mais empírico, algo mais prático. É algo que a gente vê, né? É a parte visível. Os procedimentos constituem a parte visível. É como o processo vai se materializar. Então, a parte que eu vejo, né? É o procedimento. Esse aqui é um conceito mais abstrato, esse aqui é um conceito mais prático. É aquilo que se vê, né? É o caminho, a ordenação dos atos, o caminho que eu preciso seguir para que se possa ir, né, prestar a jurisdição. Para que a jurisdição, em uma última análise, seja prestada pelo Estado. Então, esse modo de fazer, esse caminho trilhado, procedimento a gente pode também utilizar, né? Defini-lo como sendo o rito utilizado, é o procedimento. O rito nada mais é do que o procedimento. Então, a lei ela vai traçar um modelo aí com relação aos atos do processo, vai traçar essa sequência, vai traçar esse encadeamento. Isso tudo, esse rito, esse procedimento, ele é pré-estabelecido em lei. Ele é pré-estabelecido em lei. Mesmo porque lá na nossa Constituição, no artigo 5º, no inciso 54, nós temos lá o devido processo legal, né? Que diz o seguinte, que é o quê? Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. E esse devido processo legal nada mais é do que o processo, né? Esse processo previsto em lei, esse procedimento aí que é previsto em lei, né? Que deve ser observado. Bom, então a gente tem que ter em mente, né, que essa exteriorização do processo, ela vai ocorrer de maneiras diferentes, né? É como se eu tivesse, por exemplo, o Joãozinho lá e o exemplo do Joãozinho com a sua vestimenta. O Joãozinho ele vai colocar uma roupa de banho se ele quiser ir à praia. Ele vai colocar para ir para a faculdade uma calça e uma camiseta, né? Um tênis, uma roupa mais confortável, né? Mas se o Joãozinho amanhã ele tem um baile de gala, aí ele vai ter que vestir, né, uma roupa adequada para essa ocasião, né? Ele vai ter que se produzir mais. Então a gente percebe aí que o Joãozinho é um só, é o processo, mas que a depender das circunstâncias, se ele vai para a praia, ou se ele vai para a faculdade, ou se ele vai a esse baile de gala, as vestimentas dele vão mudar, né? Então a gente pode imaginar isso com relação ao procedimento. O que acontece? Uma ação, por exemplo, possessória, ela não vai ter o mesmo trâmite, ela não vai se desenvolver da mesma forma que uma ação de divisão de terras ou que uma ação de cobrança. Então, cada ação ela vai ter um caminho, ela vai ter um rito, ela vai ter um procedimento.
Bom, e como, né, que eu visualizo essa questão dos procedimentos no Código de Processo Civil? Lá no Código de Processo Civil, nós temos lá na parte especial o livro 1, que se chama do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença. Então, nós temos o livro 1. Dentro do livro 1, nós temos o título 1, que fala do procedimento comum. O título 1 do livro 1 fala, ele se chama do procedimento comum, artigo 318 e seguintes. E lá no título 3, nós temos assim, dos procedimentos especiais. Então, lá no Código de Processo Civil, a gente pode ver que nós temos um título que fala dos procedimentos especiais, que é o título 3. E nós temos um título que fala do procedimento comum, que vem até antes. É o título 1. É o título 1. Então, o que a gente verifica? Lá no título dos procedimentos especiais, que está no artigo 539 e seguintes, nós temos lá várias ações elencadas. Dentre elas, as ações possessórias, a ação de divisão e demarcação de terras particulares, inventário e partilha, embargos de terceiro, ação monitória. Então, essas ações que estão elencadas nesse título 3, a partir do artigo 539, elas se submetem a procedimentos especiais. É como se fosse aquela roupa para ir no baile de gala. É um procedimento especial, é uma roupagem especial para essas ações que estão elencadas aqui no título 3. Então, eu vou ajuizar uma ação. Primeiramente, eu vejo se ela demanda um procedimento especial. Se ela não estiver elencada nesse título 3, eu vou utilizar o procedimento comum, que é aquela roupagem comum ali que eu vou para a faculdade. Procedimento comum, né, se a gente pegar lá no título 1 desse livro, no Código de Processo Civil, que fala do procedimento comum, está lá no artigo 318 e seguintes, a gente vê lá vários capítulos disciplinando a petição inicial com os seus requisitos, falando da audiência de conciliação e mediação, apresentação da contestação, depois fala da audiência de instrução e julgamento, das provas, da sentença. Então tem o caminho, né? Tem o trâmite que vai ser seguido lá no procedimento comum. Então, se a minha ação não está elencada lá nesse título 3, que são as ações que requerem um procedimento especial, eu vou utilizar o procedimento comum, que está previsto no artigo 318 e seguintes do Código de Processo Civil. Ok? Então, por hora é isso. Nós voltaremos em um próximo vídeo em que continuaremos a falar sobre o processo, mais precisamente sobre as teorias históricas, né, que foram sendo desenvolvidas ao longo da história para explicar a natureza jurídica do processo. Então, nós voltaremos num próximo vídeo ainda com este assunto. Muito obrigada!